Evangelho do Dia. A Palavra de Deus comentada e narrada. Bom dia! Estaremos refletindo o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu faça? O cego então respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vai, a tua fé te curou. Meu irmão e minha irmã, nesta cultura do aceleramento em que vivemos, nem sempre olhamos à nossa volta. Estamos sempre focados em nossas metas, e nessas metas o outro sequer existe. E assim, muitos de nós, indiferentes aos ensinamentos de Jesus, não vemos os nossos irmãos esquecidos às margens do caminho. Precisamos rever, enquanto há tempo, esta nossa postura de impassibilidade diante o irmão que sofre. Aqueles que dependem da nossa ajuda para se reerguerem. Nós, que dizemos seguidores de Jesus, precisamos assumir o nosso compromisso cristão. Afinal, se somos irmãos em Cristo, somos corresponsáveis pela vida do outro. É amando concretamente o nosso irmão que daremos testemunho da nossa adesão a Jesus. O evangelho que a liturgia de hoje coloca diante de nós começa dizendo que, enquanto caminhava para Jerusalém com seus discípulos, Jesus, ao passar pela cidade de Jericó, sente ressoar em seus ouvidos um pedido de socorro. Um grito que partia de um cego, cuja cegueira era apenas a privação de um dos seus sentidos, ou seja, uma cegueira física e não espiritual. Sentado à beira do caminho, o cego chamado Bartimeu percebe o que muitos de nós ainda hoje não percebemos: a passagem de Jesus pela nossa vida. A passagem de Jesus pela nossa vida. Bartimeu, mesmo sem enxergar fisicamente, sente a presença de Jesus e, confiante no seu poder misericordioso, pede-lhe socorro, enquanto muitos tentam abafar o seu grito, empurrando-o ainda mais para as margens do caminho. A fé deste cego, ainda que imperfeita, era muito mais luminosa do que o campo visual daqueles e de muitos de nós que enxergamos fisicamente. O grito de Bartimeu incomodou aqueles que queriam reter Jesus só para si. Estes não queriam que Jesus socorresse aquele homem visto por eles como um impuro, um ninguém. Mas quanto mais eles tentavam abafar o seu grito, mais alto o cego gritava: Filho de Davi, tende piedade de mim. Este grito de fé chegou ao coração de Jesus. Compadecido, Jesus disse aos que o cercavam: Chamai-o.
As mesmas pessoas que tentavam abafar o seu grito, agora, mediante uma ordem de Jesus, o encorajam. Coragem, levanta-te, porque Jesus está chamando você. Movido pela fé, Bartimeu larga tudo, isto é, o único bem que possuía, um manto, e vai ao encontro de Jesus. Dirigindo-lhe a palavra, Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? Mestre, que eu veja. A resposta de Jesus, como sempre, uma resposta de amor. Transforma a vida daquele homem. Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, aquele que era cego passou a enxergar. Curado, ele faz do caminho de Jesus o próprio caminho, tornando assim um dos seus seguidores um verdadeiro modelo para todos nós que queremos seguir Jesus rumo a uma nova Jerusalém. A princípio, pode nos parecer estranho Jesus ter perguntado ao cego o que queres que ele faça? Ora, certamente Jesus já sabia o que ele queria, mas ele desejou ouvir isso dos seus próprios lábios. Podemos dizer então que com esta atitude, Jesus quis nos ensinar a rezar, pois a oração é um caminho para chegarmos a Ele. É um exercício de fé que aprimora também o nosso relacionamento com Deus. Todo pedido elevado a Jesus é uma oração. Filho de Davi, tende piedade de mim. Ao atender este pedido do cego de Jericó, Jesus o cura por inteiro, colocando-o de pé, inserindo-o na sociedade. E Bartimeu, por sua vez, sente ampliar também a sua visão espiritual. Ele não fora embora para viver a vida à sua maneira, passou a seguir Jesus, a viver da maneira de Jesus, não ficando mais sentado à beira do caminho, e sim a caminho. Por onde Jesus passava, ele atraía multidões. As pessoas gostavam de ouvi-lo, de buscar nele a cura dos seus males, mas nem todos eram curados. Muitos ainda não tinham uma fé consistente, madura, que tocasse o coração de Jesus como a fé de Bartimeu. Vai, a tua fé te curou. A presença de Jesus acalenta, inspira confiança aos que sofrem, e mesmo em meio ao barulho ensurdecedor deste mundo, ele escuta o grito destes irmãos e nos convoca a sermos presença vivificadora dele na vida destes sofredores. Amém? Meu irmão e minha irmã, fique na paz de Jesus, um excelente e abençoado dia e até amanhã.